Era uma vez em uma pequena cidade, um professor de filosofia conhecido por seus métodos de ensino únicos e envolventes. Um dia, ele decidiu fazer uma visita especial à escola local, esperando compartilhar uma lição importante com os jovens alunos. No dia da visita, o professor entrou na sala de aula carregando um grande jarro de vidro vazio. O professor colocou o jarro sobre a mesa e, debaixo da mesa, tirou um monte de pedras, cada uma do tamanho de um punho. Uma a uma, ele cuidadosamente colocou essas pedras dentro do jarro até que não coubesse mais. Então ele se virou para a classe e perguntou: "Este jarro está cheio?" Os alunos, vendo que não cabiam mais pedras, acenaram e disseram que sim. Para surpresa deles, o professor então tirou um saco de pedregulhos e começou a derramá-los no jarro, sacudindo-o levemente. Os pedregulhos menores rolaram para os espaços abertos entre as pedras maiores. Ele perguntou novamente: "Este jarro está cheio agora?" Alguns alunos, começando a perceber, hesitaram, mas muitos ainda responderam que sim, agora estava cheio. O professor então pegou um saco de areia e começou a derramá-la no jarro. Os grãos minúsculos preencheram todos os espaços restantes entre as pedras e os pedregulhos. "E agora, o jarro está cheio?" ele perguntou pela terceira vez. Desta vez, os alunos responderam com uma mistura de curiosidade e entendimento: "Provavelmente não." Por último, o professor pegou uma jarra de água e a derramou no jarro, saturando a areia. Somente então, ele concordou que o jarro estava realmente cheio. Ele olhou para seus alunos e explicou: "Quero que vocês percebam que este jarro simboliza a vida de vocês. As pedras são as coisas importantes, sua família, sua saúde, seus amigos. Coisas que, se tudo mais fosse perdido e elas permanecessem, sua vida ainda estaria cheia. Os pedregulhos são as outras coisas que importam, seu trabalho, sua casa, seu carro. A areia representa as coisas pequenas, triviais." Ele continuou: "Se você colocar a areia ou os pedregulhos no jarro primeiro, não haverá espaço para as pedras. O mesmo vale para a vida. Se você gastar todo o seu tempo e energia com coisas pequenas e tarefas mundanas, nunca terá espaço para as coisas que realmente importam. As pedras são aquelas coisas críticas para a sua verdadeira essência e felicidade. Elas representam passar tempo de qualidade com seus entes queridos, cuidar de sua saúde e perseguir seus sonhos e paixões. Se você não priorizar essas coisas, pode descobrir no final que deixou de fora as partes mais importantes de sua vida." Ele concluiu poderosamente: "Certifique-se de colocar as pedras primeiro. Elas são sua base, seus pilares principais, são sua família, sua saúde e seus sonhos. Não deixe que os pedregulhos ou a areia, as tarefas secundárias, a rotina, as trivialidades, tenham precedência sobre elas. No final de sua jornada, são as pedras que pesarão mais no seu jarro da vida, definindo seu valor e significado. Deixe sua vida ser guiada pelas coisas que enriquecem seu espírito, que preenchem sua alma e que mais importam. O resto são apenas pedregulhos e areia." Ao concluir seu discurso, um aluno atento levantou a mão e perguntou: "Mas, professor, e a água? Onde ela se encaixa em nossas vidas?" O professor sorriu para a perspicaz pergunta e respondeu: "Ah, a água. A água significa que, não importa quão cheia sua vida possa parecer, sempre há espaço para uma xícara de café ou chá com um amigo. Não importa o quão ocupado você esteja, sempre há espaço para pequenos momentos de alegria, relaxamento e conexão com os outros." Nas nossas vidas, muitas vezes nos vemos fazendo malabarismo com prioridades, tentando encaixar tudo nas horas limitadas do dia. Nos envolvemos tanto nas pequenas tarefas que às vezes esquecemos o que realmente importa. Este jarro, nossa vida, não é infinito. Ele tem apenas tanto espaço. Se escolhermos preenchê-lo primeiro com areia e pedregulhos, o mundano e o periférico, não deixaremos espaço para as pedras, as coisas de verdadeiro valor e significado. No final das contas, o professor disse com um sorriso caloroso: "Lembre-se, não se trata de ter uma vida grande e agitada até a borda, mas de levar uma vida plena, rica em experiências que realmente importam para você. Trata-se não apenas de contar os dias, mas de fazer os dias contarem. Trata-se de equilibrar as pedras, os pedregulhos, a areia e a água de uma forma que enriqueça sua vida e traga verdadeira alegria."
Os alunos deixaram a sala de aula naquele dia com um entendimento renovado de como priorizar suas vidas, sabendo que são as pedras, sua família, saúde, sonhos e paixões que realmente importam mais. Muito bom! E aí, antes de começar a aula aqui, eu quero ouvir de vocês um pouquinho, cada um falar resumidamente aí o que que entendeu dessa história. Vamos começar aqui pela Adenilza. Adenilza, o que que você entendeu aí? Eu quero ver quem vai conseguir fazer uma relação com o ciclo de proximidade, hein? Quem consegue identificar aí essas substâncias que foram colocadas nos jarros, se a gente fosse puxar lá o ciclo de proximidade, quem seria o quê? Vamos ver. Se não lembrar, não tem problema. Depois, no final, eu relembro vocês. Mas vamos lá, Denilson. O que que você achou da história? Achei a história bem interessante, bacana, uma reflexão, assim, bem gostosa de começar a semana, né? Essa representação desse jarro como a nossa vida, as pedras grandes são a nossa família, a nossa base, né? E as pedras menores e a areia, a água são o surgimento da vida, né? Então, assim, que eu entendi, assim, e o que o mais importante é a família. Isso. E uma parte, assim, que eu achei bem interessante é que naquela parte que fala que sempre há espaço para as coisas boas, né. A gente pode achar que a gente está cheio, mas para as coisas boas sempre ainda há espaço ainda. E a gente precisa ter um equilíbrio na nossa vida, né. É verdade. Essa é a minha compreensão, assim, achei bem bacana, assim, bem interessante mesmo. Legal. Obrigado pela participação. Vamos para a Elvira. Elvira, o que que você achou aí da história, Elvira? Pronto, abri o microfone. Eu gosto muito dessa ilustração, né. E diante do ciclo de proximidade, a pedra grande é o nosso ciclo um, né, já tem aquilo que tem que colocar primeiro na tua vida, o ciclo um. Aí depois você vai preenchendo com os outros, né, as pedras grandes é o ciclo um e depois vai colocando as outras coisas. E essa parte, né, de que fala da amizade, né, assim, como que a gente sempre tem que como a amizade é importante, na verdade não é só amizade, as relações de afeto, né, o tempo que você disponibiliza para aquelas pessoas que você ama, tem que ter espaço na sua vida, né, tem que ter espaço na sua vida para você deixar um tempo para as pessoas que você ama, para você ouvir, para você estar perto, para você estar junto, né, você tem que abrir a agenda. Verdade. Precisa abrir agenda para isso, você precisa abrir agenda. Deixar o tempo reservado para isso faz parte, porque os momentos de alegria, né, não é só uma coisa de proximidade, né. O cafezinho é o tempo que você disponibiliza de escuta, de estar perto, é uma coisa que faz muito bem para a gente também, né, para nossa alma, faz bem. Verdade. Obrigado pela participação. Chamar a nossa professora Luciara. O que que você achou aí do vídeo? Eu não sei por que essa coisa de professor, já deixei de ser há muito tempo. Isso aí foi coisa do passado, pare com isso. É porque a gente aprende com você, aí vira professor, continua professora. Comigo mesmo não aprendendo nada. Vamos ser sinceros, vamos pegar esse baldinho da vida da gente, jogar tudo fora e colocar só o que interessa mesmo, que é a família, os momentos bons, as coisas boas. Porque a gente, muitas vezes, a gente larga a mão da família, das coisas boas, e faz ele transbordar com aquilo que nos magoa, que é aquilo que nos chateia, que vai só atrasar a nossa vida. Então, vamos aprender a colocar só as coisas boas e o que realmente vai ser importante para o nosso crescimento. O que não for, deixa para lá, põe na mão de Deus e Ele que criou, Ele que cuide. É É verdade. isso aí. É isso aí, muito bom. Tu Parabéns. que lute. Tu que lute. Exatamente, eu virei Ele que lute. E é muito legal que você falou aí, já é uma ponte para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre a mão estoica, né, que nós já falamos um pouco dela no decorrer das outras aulas, que é justamente isso. É a gente cuidar do que a gente pode cuidar e o que a gente não pode cuidar, entrega na mão de Deus. Vamos ouvir então agora a Zezé. Eu falei que ia deixar a Zezé por último dessa vez, ó. Zezé, o que que você achou? Denilson ainda, Denilson não foi chamada. A Denilson Tem que foi chamar
Eu não vou chamada, Denilson. Ela foi a primeira. Foi, tá certo. É, Quer dizer, o último é o último. é. Todo mundo pra cima na minha frente. Professora Luciana, sim, viu, Luciana? Eu aprendo muito com vocês, viu? Viu? O que você Tá. acha do vídeo, Zezé? Foi muito bom mesmo. Eu fiquei pegando essas pedrinhas aí, como coloquei saúde, coloquei essas prioridades da gente, que muitas vezes não colocamos na vida da gente. Eu me coloquei nas prioridades aí, que muitas vezes eu deixei de lado. Posso dizer que a saúde a gente deixa muito de lado. É, a saúde também faz parte das pedras grandes, né? É isso aí. E Então, das pedrinhas pequenas também, né? Que são os pequenininhos que a gente descuida, porque a gente descuida da saúde. é, A gente fala assim, depois eu vejo, depois eu vou no médico. Tá com colesterol, tá, mãe, semana que vem eu começo a ver isso. Começo o regime, eu começo tomar o remédio, eu começo a ver o que que eu faço, o que que eu vou fazer. isso. É isso mesmo. Cafezinho é bom, viu? Cafezinho eu gosto. É, Tomo tá até certo. hoje, o dia inteiro. Obrigado, Zezé, pela participação, então, viu? Vamos, então, Prazer. para a nossa aula de hoje. Tudo que vocês falaram aí, cada uma contribuiu para o que a gente, para a nossa vida, né, do dia a dia, e é isso mesmo. E fazendo o correlato aí com a, a nossa, os ciclos, né, de proximidade, como a própria Elvira falou, ele está ali, as grandes pedras seria o ciclo um. As pedras menores, né, assim, mais ainda grandes, seriam os pedregulhos, seria ali o ciclo 2, e no caso a areia seria o ciclo 3 e 4. E a água é um ingrediente ali especial que ele colocou, que seria a parte da gente disponibilizar o nosso tempo para pessoas especiais, né, para amizades, para bater um papo. E foi muito legal o que a Zefinha, a Elvira falou, que esse bater um papo, ele não necessariamente ele é somente para momentos bons. É um bater um papo também para poder dividir um momento de dificuldade, né? Ontem eu estava na casa da Luciara, que é a minha sogra, e coincidiu que a Zefinha ligou agradecendo para Luciara o apoio que ela estava dando para ela num momento difícil. Elas estavam longe, mas teve esse momento do bater o papo, né, do tomar um cafezinho, de compartilhar um momento difícil. E ali agora ela estava ligando de novo já para compartilhar um momento bom, que era para dizer que os resultados do exame do filho dela, né, com a notícia que eu trago para todos vocês, que vocês estavam compartilhando também, acompanhando pelo grupo, que os resultados dos exames do filho dela foram positivos, está faltando só um exame e ela estava já bem feliz. Daqui a pouco ela deve estar entrando, ela deve estar ocupada lá com as tarefas do restaurante, mas já trago essa notícia para vocês, né, que ela compartilhou essa notícia boa de que o filho dela, os resultados foram positivos. E é muito importante essa questão da água, né, da gente sempre ter um espaço para pessoas que nos fazem bem. Do mesmo jeito, como a Luciara falou também, para a gente não deixar e nem dar tempo para pessoas e situações que nos fazem mal. Quanto tempo do nosso dia a gente enche o jarro com notícias que não nos fazem bem? A gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula, de que a gente dá espaço para coisas que não estão ao nosso alcance e que a gente não tem o que fazer. Então, se a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. É o que a gente vai ver na próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai falar uma palavra em inglês. Eu quero que vocês repitam aí com vocês mesmo. A palavra significa mindfulness. Mindfulness. Repete aí, não precisa abrir o áudio não, tá? Só fala com você mesmo aí, ó. Mindfulness. Mindfulness é uma palavra em inglês composta. E para quem está querendo aprender inglês e melhorar um pouco seu inglês, essa palavra é muito legal,
para quebrar uma coisa que o brasileiro faz com muita frequência, que é tentar traduzir, tentar aprender traduzindo. Tentar aprender traduzindo, você vai demorar a vida inteira e não vai aprender, porque não se traduz nomes. E o inglês ele é baseado em substantivo, é baseado em nomes. Então é muito mais fácil você decorar, memorizar. Assim como manga em português é uma fruta, manga é uma peça de roupa e manga é você zoar da cara do outro e você decorou isso, não tem como traduzir, é você ir por esse caminho. Então, mindfulness, se você for traduzir, dá errado, porque mind em inglês quer dizer mente e fullness quer dizer cheio. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria mente cheia. E mindfulness é exatamente o contrário. No contrário, no sentido assim, não cheia de atribulada. É a mente tranquila. Mindfulness é você estar presente. Se fosse usar a palavra cheio, seria cheio de presença. Cheio de estar presente, não cheio cheio de atribulada. Ah, estou cheio de problemas. Seria cheio, não seria nem a palavra cheio, seria pleno. Seria a palavra plenitude. Se a gente fosse tentar traduzir, tentar dar um sentido no português, seria uma mente plena, uma mente tranquila, uma mente consciente do que está acontecendo no tempo presente. Esse é o significado de mindfulness. Ele não tem um significado exato. Ele estaria aí nesse sentido de uma mente plena, uma mente completa, uma mente com a plenitude do presente. Então, nós iremos ver aqui algumas técnicas para nós termos essa mente plena no dia de hoje, no presente. Foi o que nós vimos na aula passada, e nós estamos no módulo 4. O módulo 4 é a letra T do GIFT, que o G é gratidão, o I inteligência emocional, o F fé e T viver no tempo presente. E a forma de você conseguir estar com a sua mente mais tranquila, deixando o seu jarro com coisas importantes, é você estar atento, é estar atenta ao que está acontecendo nesse momento, estar atenta ao que está no tempo presente. E o nome disso seria, o nome que mais se aproximaria no inglês, seria mindfulness. A palavra no chinês seria Wu Wei. Wu Wei, W-U-W-E-I. Wu Wei. Mindfulness e Wu Wei, eles têm ali significados bem semelhantes. Então, vamos lá. Para o próximo slide aqui, ó. Vamos fazer aí um momento de relembrar o que a gente viu na aula passada. O que nós vimos na última aula, nós falamos sobre o poder do agora. Você entendeu que a vida só acontece no tempo presente e que viver no passado gera tristeza, viver no futuro causa ansiedade, mas o presente é um presente e é nele que Deus habita. Então, vamos dar um passo prático agora para como permanecer mais vezes no tempo da presença, e é estar presente no tempo presente. Falava muito isso na minha época de juventude, aí, alguns meses atrás. A pessoa falava assim: ó, esse cara é presença, ó, essa mulher tem presença. Vocês já ouviram esse termo? Ó, essa pessoa tem presença. A gente fala isso muito na arte, né? Fala assim: ó, essa pessoa tem presença de palco. Tinha pessoas que iam cantar, tinha até a voz bonita, mas a pessoa dizia assim: ó, não tem presença. Ela não sei, tipo assim, a pessoa parece que não está lá. O corpo está lá, mas a mente não. A gente fala, essa pessoa não tem presença. Aí já chega uma outra pessoa que às vezes nem tem a voz tão bonita, nem é tão bonito, nem é tão bom ator, mas tem tanto carisma, tem tanto entusiasmo, tem tanta presença que você fala, gostei dessa pessoa. É aquela pessoa que a gente fala que chega chegando. Quer ver uma pessoa que eu conheço que chega chegando? É a Elvira. A Elvira chega num lugar, a gente sabe que ela chegou. Ela tem presença, ela chega chegando. Uma outra pessoa muito famosa que morreu tem pouco tempo foi o Silvio Santos. Silvio Santos, ele chega chegando, ele tem a presença de palco. Às vezes ele estava
a câmera filmando ele sem falar nada, ele fazia um gesto com a cabeça ali, a gente ria. Então, um comunicador que comunicava muitas vezes até sem palavras, porque tinha muita presença, estava presente naquilo que ele estava fazendo. Então, nós vimos na aula passada o poder do agora, a vida só acontece no presente, passado e futuro. Viver no passado gera tristeza, viver no futuro causa ansiedade, e o presente é um presente e é nele que Deus habita. E nós fomos chamados para sermos representantes de Deus. E nós só podemos representá-lo no tempo presente. Todos os milagres que Jesus operou foi no tempo presente. Não teve nenhum milagre à prestação e nem para o futuro. Ele não falou, amanhã eu vou te curar. Todo mundo que chegou nele, no momento presente, com a presença dele, foram curados por meio da própria fé. Então, voltando aqui, falamos agora há pouco, sobre o que é o mindfulness. Mindfulness. O D é praticamente mudo, né? Só dá um toquezinho aqui da língua no céu da boca. Mindfulness. Mindfulness é a atenção plena, é estar inteiro, é estar inteira. Onde estão os seus pés? É estar presente onde você deve estar. Na etimologia, mind é mente e full é cheia, porque eu falei, né, que se fosse traduzir ao pé da letra, não daria certo. Cientificamente, reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora a memória e aumenta a capacidade de foco. Todas as meditações do budismo, do hinduísmo, todos os demais, eu esqueci o nome agora do... Não, é do taoísmo, é exatamente do taoísmo, mas eu ia falar dos que ficam nas montanhas. Ermitões. Os ermitões, a grande maioria deles são taoístas. Todas as formas de meditação, eles buscam o mindfulness, que é essa presença. Quando respiram, quando fazem pela respiração, quando fazem por som, quando fazem por caminhada, até os próprios filósofos na época do estoicismo, o objetivo da meditar, a ação, que é meditação, é trazer a mente para o tempo presente, para o poder do agora. Aí, no caso aqui, a tradução, né? A mente cheia, mas seria cheia da presença, não de preocupações. É uma mente plena. Basta a cada dia o seu mal. Chegou a Zefinha. Que está lá, é o versículo, é o trecho da Bíblia que mais nós temos trazido aí no método GIFT, especialmente nesse módulo 4. Mateus 6,34. Basta para o dia de hoje, o dia de hoje. Seja bem-vinda, Zefinha, falando de você agora há pouco. Depois eu vou mandar lá no grupo o vídeo que nós colocamos aqui no começo. A Jéssica já mandou. Depois você assiste lá. A história é bem legal. Nós estamos falando hoje sobre o poder do agora e explicando o significado da palavra mindfulness, que é você ter a sua mente presente, plena, vivendo o agora. Jesus já ensinava mindfulness antes mesmo de existir o termo, porque na época de Jesus nem existia a língua inglesa, né? Logo, nem era esse termo. Poderia ser Wu Wei. O Wu Wei já existia antes mesmo de Jesus, porque a tradição chinesa, o taoísmo já existia cerca de 2-3 mil anos antes de Cristo. E Jesus já ensinava isso por meio de todas as suas palavras, as suas pregações e as parábolas e os próprios milagres. Ele dizia, né, quando ele encontrou com Marta e Maria, que é um trecho muito bonito da Bíblia, que quando ele chegou na casa de Lázaro, vocês devem conhecer a história, né? Lázaro foi o que foi ressuscitado depois de 3 dias que ele já estava morto. Lázaro tinha 2 irmãs, que era Marta e Maria. E as pessoas confundem as Marias. Essa Maria não é nem a mãe de Jesus e nem a Maria que andava com Jesus e os apóstolos. Essa Maria era Maria, irmã de Lázaro. E Jesus foi visitar Lázaro. Lázaro era amigo de infância de Jesus. Cresceram juntos. Então Jesus chegou muito feliz, né? Jesus estava naquele período ali fazendo seus milagres e sendo
sofrendo todo tipo de injúria pelos os religiosos da época. Então, era um momento de refrigério, ele ia encontrar um amigo, seria o momento da água, né, que nós vimos ali no jarro, e duas peças, né, porque Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus, então ele era uma pedra grande, ele estava ali entre o ciclo 1 e 2, e também o momento da água, um momento bom que Jesus queria ter, que foi visitar o amigo. E quando ele chegou na casa de Lázaro, que era uma casa grande, os apóstolos junto com ele, Maria sabia, Maria, irmã de Lázaro, sabia que Jesus ia passar pouco tempo lá. Então, o que ela cuidou? Ela ficou aos pés de Jesus. Ficar aos pés de Jesus é uma expressão de falar assim, ficou prestando atenção. Não é que ela estava lá mesmo nos pés dele, né? O trecho depois que lava os pés de Jesus e enxuga com o cabelo, aí já é uma outra Maria. Ali ela ficou aos pés de Jesus no sentido de que ela estava prestando atenção no que Jesus estava ensinando. Marta, preocupada, olha só, as duas tiveram intenções boas. Maria teve a intenção de aprender o máximo de Jesus porque ela sabia que Jesus ia embora. Marta, sabendo que Jesus era uma pessoa muito importante, ela foi arrumar a casa para dizer assim, eu não vou deixar Jesus chegar aqui e a casa está bagunçada. Jesus chegou, ela falou, não vou deixar eles com fome. Começou a ir na cozinha, começou a preparar comida, começou a cuidar da casa e fazendo tudo, e andando a casa inteira. E Jesus ensinando, Jesus contando parábolas. E Marta começou a olhar com raiva para Maria. Isso é do nosso dia a dia, né? Você imagina, Jesus lá ensinando, Maria ficou sentada de boa e Marta trabalhando igual a doida para atender Jesus e mais 12 apóstolos. E Marta começou a ficar com raiva. Jesus percebeu e aí ela achou que Jesus ia dar um carão em Maria, que na nossa visão do dia a dia seria lógica, né? Falar assim, poxa, Maria, sua irmã está se matando aí para tentar cuidar bem de mim, dos apóstolos, você está aqui sentado sem fazer nada? Mas o que Jesus disse? Falou assim, Marta, Marta, por que te inquietas? Olhe para Maria, ela escolheu a melhor parte. O que Jesus está dizendo? Olha, a casa você pode limpar a qualquer momento, depois que eu for embora, você limpa a casa. Eu estou aqui trazendo para vocês palavras que vai saciar a fome da sua alma, vai limpar o templo que é você. Então, calma, quieta. Aproveita o presente. Eu sou o presente, eu estou aqui dando presentes para vocês no presente, falando com vocês. Ela, mas Senhor, eu estou aqui trabalhando e Maria está aí quieta, sem fazer nada. Ela falou, pois é, Maria está aqui ouvindo minhas palavras, ela sabe que eu não vou me demorar aqui, que em breve eu irei embora. Ela está aproveitando o momento presente. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês aí, só para fazer essa analogia de como Jesus sempre ensinava a importância de viver o agora, um passo de cada vez. Vamos aqui, então, para algumas técnicas simples de como você pode trazer o mindfulness, uma palavra nova aí para o seu vocabulário. Como é que você pode trazer ela para o seu dia a dia? Olha como é que é simples. A vida é simples. Nós é que complicamos. Eu falo muito isso quando eu estou dando aula de dança. Dentro da dança, a gente estuda cinesiologia, que é a ciência do movimento. E um dos conceitos básicos da cinesiologia é assim, ó, se você vai fazer algum movimento que está causando dor, está errado. Porque a movimentação é para ser simples, é no fluxo. É o Wu Wei. Wu Wei quer dizer siga o fluxo. Dá o exemplo do rio, né? A água segue o fluxo. Tem uma rocha na frente, ela não fica brigando com a rocha. Ela vira e vai embora. Tem a margem, ela não fica brigando com a margem, ela segue o curso. Ela segue o curso. É o Wu Wei, é o mindfulness, é seguir o curso. Então é simples, a vida é simples. Olha só, esses 3 exemplos que a gente vai ver aqui. Olha como é que são coisas simples do nosso que a gente pode fazer no dia a dia. A primeira, respiração consciente. 3 minutinhos, pode começar com 1 minuto. Você vai se sentar, fechar os seus olhos e vai focar no ar que está entrando no seu nariz e vai focar no ar que vai sair pelo seu nariz. E quando vier algum pensamento, você agradece por esse pensamento e volta a focar na respiração.
Esse é um grande problema das pessoas que começam a fazer meditação. Elas acham que meditação é ficar com a mente vazia. Eu tenho uma aluna que ela falava para mim que ela não conseguia meditar porque ela não conseguia não conseguia parar de pensar em outras coisas. Aí eu expliquei para ela, olha, isso é normal. O que você vai começar a fazer é estar consciente desses pensamentos. E uma forma de você estar consciente é ter gratidão, que é a letra G do método GIFT, né? Então, você está lá fazendo a meditação, de repente vem um pensamento, sei lá, seja qual for, pensou numa conta que tem para pagar. Você agradece e, e volta de novo a tentar prestar atenção na sua respiração. Aí sua mente viaja, vem outro pensamento. Você registra esse pensamento, não tenta fugir dele, não. Agradece e volta a focar na sua respiração. Você vai ver que a sua mente vai acalmando e vai diminuindo a quantidade de pensamentos. Mas eles vão vir. Não tem como você não pensar em nada. Se eu falar para você, pense em nada, você vai pensar em nada. Você está pensando. Não tem como pensar em nada sem pensar em nada, né? Esse nada passa a ser um sujeito. Pense em nada, até na análise morfológica no português, o nada seria o sujeito. Logo, é simples. É respirar, pensando no ar que está entrando no nariz e pensar no ar que está soltando. E se vier qualquer pensamento, agradece por ele e continua lá seus 3 minutinhos. Sempre lembrando de agradecer, seja o pensamento que for, mesmo que não seja um pensamento bom, encontre algo bom nesse pensamento e agradeça. Olha esse segundo aqui, ó. Esse aqui é muito legal, ó. Comer com presença. Largue o celular e mastigue, sentindo a textura, o sabor e a temperatura. Sinta gratidão por cada alimento. Esses dois aqui, eu confesso para vocês que é uma parte que eu tenho dificuldade. Não sei se por conta da minha criação, que eu fui criado com 30 meninos, então a gente comia ali em regime de guerra para ninguém tomar sua carne. Então eu cresci comendo muito rápido e isso foi uma coisa que eu fui aprendendo lá na própria Austrália, convivendo com os asiáticos, indo 2 vezes na China. Eu participei de celebrações chinesas que eles fazem muito isso com a alimentação. Quase que 100% da comemoração deles, a comida faz parte. Se alimentar na cultura chinesa é uma tradição, é quase que algo sagrado, é uma celebração. Então, eles colocam a comida ali na boca, mastigam várias vezes, eles estão prestando atenção no que estão comendo, e isso é muito interessante. Dentro do taoísmo, eles ensinam a cada mastigada que você dá, você agradecer pelo alimento e direcionar o alimento. Você fala assim, ó, eu estou me alimentando disso, seja o peixe, por exemplo, e você já pensar, e esse peixe vai fazer bem para a minha memória. Esse peixe, ao entrar no meu organismo, ao entrar no meu intestino, ele vai ser absorvido e vai fazer bem, vai trazer cálcio, vai trazer ômega 3 e vai fazer bem para a minha memória, vai fazer bem para o meu raciocínio. E isso é uma forma de você se alimentar com presença, já direcionando o alimento. E isso é uma forma de mindfulness, porque você está presente no momento presente, no que você está fazendo no presente. E é muito simples. É na alimentação. Está comendo ali o arroz, está comendo feijão, está comendo a carne, prestar atenção e agradecer por esse alimento, sentindo o sabor e já direcionando, falando assim, eu agradeço, Senhor, por esse alimento e eu sei que ele vai me fazer bem. E não só aí, continuar. A cada novo alimento que você está degustando, prestar atenção no sal, no sabor, no tempero, vivenciar esse momento da alimentação, que é também um momento de mindfulness, né? Às vezes a gente nem come, a gente só engole, mastiga, nem viu, as pessoas às vezes nem lembram. Será que eu almocei? Porque estava lá, mas não estava lá, né? Então, continuando aqui, ó, técnicas simples de mindfulness para o dia a dia, continuação. Outra delas, a gente já viu aqui a respiração, viu a alimentação, e mais 2 agora, ó.
caminhada com atenção plena. Os filósofos faziam muito isso. Isso é feito até hoje. Você caminhar sentindo o chão, prestando atenção se é o seu calcanhar que está batendo primeiro, se é a ponta do pé que está batendo primeiro, o seu joelho, o seu tornozelo, o seu quadril, prestar atenção no movimento do braço, olhar para o chão, olhar para o lado, saber o que você está fazendo. Quantas vezes a gente está andando, mexendo no celular, tropeça, chuta uma pedra, bate em alguém, porque a gente não está presente naquele momento presente. Eu sei que às vezes é importante mesmo a gente mexer no celular e tudo, mas esse momento da caminhada é você escolher para você, naquele momento, você dizer, não, eu agora vou fazer essa caminhada como meditação. E vou prestar atenção na minha respiração, vou prestar atenção no meu braço, vou prestar atenção no movimento do meu corpo, como é que eu estou pisando no chão. Tem pessoas que têm muita dor no calcanhar. Como é que chama quando tem essa dor no calcanhar? Esporão. Tem um outro também que é fascite. Uma das causas da fascite é você pisar com muita força com o calcanhar e com um sapato inadequado. Eu comprei um sapato de dança há um ano atrás, mais ou menos, que ele era muito bom para deslize, mas ele não tinha aquela palmilha. E eu comecei a sentir dor no meu calcanhar. E aí eu até falei com meu irmão, estava correndo na época, né? Já estava se especializando em corrida. Ele falou assim, Gilson, é o seu tênis. Compra uma palmilha e coloca, você vai ver. Eu nem coloquei muita fé no que ele disse. Mas aí eu fui comprar uma palmilha e coloquei, pronto, parou de doer o meu calcanhar. Então, quando você está fazendo essa caminhada consciente, você vai prestar atenção. Se você realmente está pisando com o calcanhar muito forte, se você está pisando no peito do pé, é mais importante você direcionar o seu pisar para o meio do pé, mais para o meio para a ponta, que aí você vai usar o tornozelo. Pisar com o calcanhar demais faz mal para o seu corpo inteiro, força o seu joelho, e força o seu quadril, e força a sua coluna. Você vê o benefício de você caminhar consciente. Ó. Você vai prestar atenção e vai passar a pisar do meio do pé para a ponta. Caminhando até é interessante você caminhar pisando até com a ponta, fazendo um exercício. Trabalha mais ali a parte do seu segundo coração, que é a panturrilha. E o quarto exemplo aqui, e o último, tem muitos outros, tá? Eu trouxe só esses 4 aí que são bem simples e práticos. Um é respirar, o outro é prestar atenção no que está comendo, o outro é prestar atenção na caminhada, quem é que não caminha, e o outro aqui que todo mundo precisa fazer e tem que ser grato por isso, que é acordar. Acordar com consciência. Ao abrir os olhos, evitar já abrir o olho pegando no celular, respirar fundo e dizer, eu escolho viver o dia de hoje com propósito e presença. Já acorda meditando. A gente pode chamar a meditação de oração também. A oração é uma forma de meditar. Logo, quando você acordar, faça uma oração, agradeça por esse ar que você está respirando, sinta o ar, mesmo deitado na cama mesmo, faz um alongamento simplesinho ali, prestando atenção na sua perna, no seu braço, dá bom dia para o seu corpo, para cada parte do seu corpo. Isso parece besteira, mas é uma situação de mindfulness. É você trazer a sua mente para o presente. Não acordar pensando, o que eu vou fazer hoje? Eita, Fé, o que eu tenho que fazer hoje? Não, calma. Acorda. Fala com o seu corpo, fala com Deus, agradece pela noite, agradece pelo momento que você está vivendo ali, respira consciente, e aí você já começa o seu dia de forma abençoada. Para a gente finalizar, trazer uma história inspiradora para vocês aqui, rapidinho, sobre o mestre e o arroz. Um discípulo, andando com o seu mestre nas fazendas de arroz, enquanto estava fazendo a colheita, ele perguntou para o seu mestre, mestre, como posso alcançar a iluminação? No budismo, a iluminação é alcançar o nível máximo, né? É chegar no estágio de Buda. Se fosse no cristianismo, seria, mestre, como posso alcançar a salvação? Seria isso, né? O ponto ápice da sua ideologia. E o mestre respondeu, quando como, eu como. Quando ando, eu ando. E quando durmo, eu durmo. O discípulo olhou com a cara assim e falou, ué, senhor, ô mestre, mas peraí,
Você vem com essa? Todo mundo faz isso, não é? Não é isso que todos fazem? O mestre sorriu e disse: Não. Quando você come, você pensa nos problemas. Quando você anda, você está pensando no amanhã. E quando você dorme, está cansado demais da mente que não para. Moral. O segredo está em fazer cada coisa presente e por inteiro. A iluminação está no agora. A salvação está no agora, está no presente. Um exercício prático aí para você fazer no seu dia a dia. Saborear. Pode ser a sua própria boca. Pode passar a língua aí, ó, no seu lábio e pensar aí, qual o gosto que tem o meu lábio? Faz aí esse exercício aí. Passa a língua aí no seu lábio aí e pergunta para você mesmo. Qual o gosto do meu lábio? Está meio salgado? Está meio doce? Está insonso? Puxa o ar aí onde você está e tenta identificar um cheiro. Cheira a sua roupa, cheira alguma coisa que está perto de você aí, ó. Olha, eu estou com uma balinha aqui, ó. Cheirinho de morango. Identifica algum cheiro. Toca em alguma coisa e identifica o toque. Ó, toquei num livro aqui, ó, meio áspero. Toquei na mesa, mais liso. Para agora o que você está fazendo aí e tenta identificar sons. O som da minha voz, além da minha voz, identifica algum outro som. Ó, eu estou identificando aqui a minha caixa de som, que está vibrando. Você consegue identificar mais algum som, Jéssica? Da rua. Som da rua. Tenta identificar aí onde você está. Sons diferentes, pelo menos 4. Eu estou ouvindo a minha própria voz. Acabou de passar uma moto ali fora. Eu estou ouvindo o som do computador aqui, da ventoinha. E estou ouvindo o som da minha caixa de som que está fazendo. Eu coloquei o volume alto. E para a gente finalizar esse exercício aqui, ó, muito simplesinho. Veja 5 coisas ao seu redor. Olhe em sua volta aí e identifica 5 coisas. Identifica 5 coisas aí à sua volta. Eu estou identificando aqui a Jéssica, a tela do computador, a cortina, a janela e o meu notebook está aqui na frente. Vamos fazer isso rapidinho? Vamos abrir as telas aí? Vamos fazer esse exercício? Vamos lá, Zefinha! Zefinha, eu vou começar por você, Zefinha. Vamos fazer esse exercício aí. Me diz aí 5 coisas que você está enxergando à sua volta aí. Vou dizer agora. Boa Boa noite. noite. Eu estou na minha frente, eu estou vendo 9 gatos, Isso. O que mais? uma panela de pressão no fogo, Ó, 2. uma pia de prato para me lavar, A pia de prato, mais 2. uma cenoura aqui, que estou descascando uma cenoura, Uma cenoura e a última e um coisa. pano de prato ainda para lavar também. Estou vendo tudo isso na minha frente. Pronto, você está vendo 5 coisas. Enquanto você está identificando essas coisas, a sua mente não pensa em outra coisa. Isso é estar no tempo presente. Você está Isso. identificando o seu momento. Muito bom. A Denilza, fala para a gente aí 4 sons. Tenta identificar 4 sons que você está ouvindo aí. Fala para mim. Primeiramente, eu estou ouvindo o som da sua voz, da E minha voz, pronto, já do ar-condicionado, vai funcionar 3. da minha caneta, que eu fico mexendo, Pronto, já foi 4. e Já a deu. televisão lá na sala. Pronto, ouviu a televisão. Isso é um exercício muito simples, gente, que eu estou trazendo para vocês, é porque o óbvio precisa ser dito. E isso é uma técnica para trazer a sua mente para o presente. Você fala, peraí, não quero, vou parar de pensar em problema. Deixa eu ouvir os sons. O que eu estou ouvindo? O que está à minha volta? Isso traz sua mente para o presente, tá bom? Vamos ver aqui, Luciara, diz para a gente aí, toca em 3 coisas diferentes aí e diz para a gente a sensação do toque. Mãe, espero que você não esteja na cozinha. Eu não estou na cozinha, não, eu estou no meu quarto. Tu errou, Jéssica.
Parabéns para você, você é perfeita. Ela ainda está com torresmo na cabeça, né? Ela tá até agora, gente. Eu fiz torresmo, essa menina, ela é louca por torresmo. E ela não tá aqui em casa, tá na casa dela, ela tá doente para comer torresmo. Diz aí pra gente 3 texturas. Toca em 3 coisas diferentes e diz pra gente a sensação. A minha almofada de ursinho, que ela é bem fofinha, bem macia. Muito bom, mais Outra 2. coisa. Mais uma coisa, a colcha da minha cama não é macinha, mas também não é aquela coisa áspera. Legal de se deitar. Só mais uma. Meu óculos, que está bem aqui na minha mão. Qual é a textura dele? A textura dele? É. É mole, é rígida? Ah, não, uma coisa durinha. Não, é dura. O óculos é novo aí. É rígido, né? Pois é, ó. Rígido, isso, rígido, fugiu da mente. Tranquilo. Isso é uma outra forma da gente trazer a mente para o presente. Ó. A gente está com outro exercício que a gente pode fazer. Está preocupada, deu uma tristeza, alguma lembrança ruim, você começa a tocar nas coisas e prestar atenção na sensação do tato. Isso traz sua mente para o presente também. Vamos aqui, Zezé, diz para a gente 2 cheiros que você está sentindo aí. Meu cheiro de perfume. Ó. E qual o outro? Cheiro que a visita fazendo uma sopa muito bom. Ó. Pois é, essa é outra forma, você ativar o seu sistema Olfativo. Olfativo. olfativo e prestar atenção nos cheiros. Isso traz sua mente para o presente também. Olha que legal. E terminando aí, deu certinho, hein? Elvira, diz para a gente aí um sabor. Pode ser aí o seu lábio, traz na memória. Fala algum sabor aí. Pode ser uma coisa que você Eu estou curte muito. dirigindo. Tá dirigindo? Estou até com vergonha, parece que eu não sei fazer nada de uma vez só. Estou dirigindo. Então, o que você almoçou hoje? Lembra de algum sabor legal aí? Qual o sabor que você mais gosta? Eu estou dirigindo. Então, deixa. Eu não vou me atrapalhar, não. Vai prestando atenção no trânsito aí, então. Você quer falar um sabor que você gosta? Maracujá. A Jéssica gosta do sabor de maracujá. Uma coisa que você pode fazer... Eu acho que não, ela gosta de torresmo, Júcia. Ah, é? Ela esqueceu. Nossa, eu lembrei do suco. Ela lembrou do suco de ontem que a gente tomou lá na área 51. Esse é outro exercício muito bom para trazer a sua mente para o presente, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do irreal. Se você pensar, quando ela falou do maracujá, eu chego a lambir aqui os lábios que eu lembrei do sabor. E parece que as células degustativas da nossa boca, ela vivencia novamente a experiência do sabor. Então, a gente viu aí, ó, 5 formas da gente trazer a mente para o presente. Presenciar, prestar atenção nas coisas que estamos vendo, prestar atenção nas coisas que estamos ouvindo, prestar atenção nas coisas que estamos tocando, prestar atenção nos cheiros e prestar atenção no sabor, usando aí os 5 sentidos. Você fazer isso ao longo do dia, a sua mente vai voltar para o momento presente e a sugestão é escolher 3 momentos do dia para você repetir esse exercício. Eu sugiro você fazer isso na hora da alimentação, na hora do café da manhã, prestar atenção no que você está comendo, prestar atenção no que você está pegando, no cheiro, no barulho em volta, fazer isso também no almoço e fazer na janta. Algumas frases aqui para a gente finalizar. Ó. Estar presente é o verdadeiro milagre. A mente que vive no presente não carrega culpa nem ansiedade, porque a culpa e a ansiedade elas estão ou no passado ou no futuro. A eternidade não é um tempo infinito, é um instante vivido com totalidade, disse o Eckhart Tolle, né, que é o autor do livro O Poder do Agora. Você é templo do Espírito Santo, então acenda a luz do agora, no agora. E para a nossa próxima aula, né, nós iremos ver, traremos ensinamentos poderosos dos estoicos, que a gente vai relembrar a mão estoica, que você faz
O que está em suas mãos, você faz da melhor forma, e o que não está, você solta. Você vai aprender, então, a técnica da mão estoica, que nos ensina a segurar ou soltar, e, com isso, viver com mais leveza e menos controle, com menos preocupação. Se você sentiu que essa aula te fez respirar melhor, então você já entendeu o poder do presente. Te vejo aí, então, na próxima aula. Quero me despedir agradecendo aí a presença de todos vocês e desejar uma ótima semana, vivendo a bênção de Deus no presente, que é o agora. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, fique com Deus. Vou mandar esse PDF lá no nosso grupo. O vídeo a Jéssica já mandou. Zefinha que chegou no final pode assistir. Quem já assistiu pode ver novamente e trazer para a nossa vida aí os ensinamentos das pedras, né, ali de como encher o jarro com o que é mais importante primeiro. Lembrando que você precisa cuidar de você para poder ajudar o próximo e nisso fazer a vontade de Deus. Gratidão a todos vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, até amanhã, até semana que vem. Até semana que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Zefinha. Tchau, Denilza.